Bora lá, Brasil, montar um bolo de corte. Tenho aí esse bolo que vai me render 30 fatias. Ele está com esse papel manteiga dos lados, porque essa minha forma é muito baixa. Então eu coloco essa base, né, no fundo da forma e o papel manteiga aos lados para que o meu bolo cresça, suba com a altura sem escorrer por os lados. Isso aí é uma ótima dica para quem não tem forma alta, tá? Meus bolos de corte eu faço apenas 2 camadas de recheio. Ele é um pouquinho mais baixo que os meus bolos de mesa. Começa aí cortando, é tão bonito, gente, o processo do bolo. Esse vídeo ficou longo, já aviso, tá? Eu fiz isso aí, foi meia hora de gravação, quase 40 minutos, e eu consegui reduzir bastante esse vídeo. Pego o meu doce de leite. Esse doce de leite aí é cozido na panela de pressão. Eu cozinho ele bonitinho na panela de pressão. Depois eu levo ele ao fogo com mais uma lata de leite condensado para ele dar um ponto bem firme. Quem me conhece assim sabe que o meu pesadelo... Quem me conhece aqui sabe que meu pesadelo é o recheio de doce de leite, gente. Eu não sinto nenhuma firmeza com ele. Bom, coloco aí, molho essa minha calda neutra de cravo, tá? Água, açúcar e cravo, leva a fogo, ferve. Passo essa calda aí no bolo e agora eu venho com o meu recheio de doce de leite. Eu tô com um potinho de água ali do lado, que é mais fácil para espalhar o doce no bolo. Olha aí, gente, o recheio no bolo. É uma bênção esse potinho com água. Eu fiz sem pesar esse recheio aí, porque eu fiz recheio a mais, então eu fiquei bem confortável na hora de espalhar ele pelo bolo. Se eu tivesse feito esse recheio à continha, eu teria pesado cada camada de recheio, tá? Ainda não consertei minha batedeira, meu povo. Pra quem me acompanha aí pelo Instagram, sabe que minha batedeira queimou, quebrou. Nem faço ideia do que aconteceu com ela, porque ainda não consegui nem fazer orçamento pra saber qual vai ser o valor do conserto, né? Enfim, venho com a minha batedeira manual, aquela antiga lá do começo, bato meu chantilly. Eu queria ele bem durinho, só que acabou que ele ficou duro demais. Então eu hidratei ele com um pouquinho de leite condensado e olha aí o ponto, gente, perfeito para bolo de corte. O chantilly no bolo de corte é bom que ele fique mais durinho, tá? Que vai facilitar bastante na hora de cortar. Mesmo o chantilly estando um pouco mais firme e mais durinho, a gente não tem problema nenhum na hora de passar ele no bolo. A gente passa ele, ó, bem tranquilo. Como é um bolo de corte e esse bolo de corte não vai ser entregue para o cliente dessa forma, eu mesma vou cortar ele e colocar nas marmitinhas. Eu não fico caprichando tanto no alisamento e na decoração desse bolo, tá bom, gente? Até porque é legal a gente entregar um bolo sem excesso de chantilly, na verdade. Então vocês vão ver que na lateral eu passei bem pouquinho chantilly, vocês vão conseguir ver que tem partes que dá pra ver o bolo de tão fininho que tá o chantilly, e em cima eu até passei um pouquinho mais grossinho, mesmo assim não ficou com excesso de chantilly. Olha que lindo esse chantilly bem durinho dessa forma. Quando o chantilly tá assim, bem firme, às vezes tem um pouquinho de dificuldade de usar ele no saco de confeitar, tá bom? Peguei um copo com água filtrada e vou alisando o meu bolo, tá? Isso ajuda bastante a gente na hora de deixar o chantilly um pouco mais liso, mesmo que isso não seja necessário para esse bolo. Eu tento deixar ele o mais retinho possível, porque isso aí é uma forma de treino também, tá? Então é bem legal. Agora eu pego essa minha espátula aí grandona e vou marcar meu bolo. Eu não lembro o tamanho dessa minha forma, posso deixar aqui na legenda ou nos comentários. E vou me guiando com o meu dedo para ver a grossura, né, da fatia. Olha aí, eu coloco o meu dedo aproximadamente e vou me guiando. Essa fatia não está com a finura do meu dedo, tá? Porque minha mãozinha é bem pequena. Eu corto um pouquinho a mais, mas essa é uma ótima forma da gente ter noção da largura desse bolo. Gente, aqui onde eu moro eu tenho que parar de narrar meu vídeo pra moto poder passar, né? O tempo dela e o tempo todo. Aí eu tenho as minhas marmitinhas que eu personalizo com o meu carimbo. Esse carimbo aí eu já tenho ele há um tempinho. Eu carimbo todas as minhas marmitas com ele e vai ficar lindo, vai ficar padrão. Olha esse potinho aí, gente, presta atenção. Cada vez que eu corto a minha fatia, eu vou e limpo a minha faca para ficar uma fatia bonita, tá bom? Antigamente, cada vez que eu cortava uma fatia de bolo, eu ia na pia e lavava a faca. Agora vocês imaginem o trabalho e imaginem o desperdício de água. Olha que fatia linda. Pera aí que vai passar mais devagar para vocês de novo. Olha aí minha fatia, esse é o bolo de massa branca com recheio de doce de leite. Não tem excesso de chantilly, vocês vão ver aí nas outras fatias. Fica bem bonito assim. Então, voltando lá ao assunto. Toda vez que eu cortava uma fatia, eu lavava, então era um desperdício de água.
demorava mais, dava mais trabalho. Dessa forma, limpando a faca no potinho, é mais rápido e o bolo fica lindo, fica limpo, fica uma fatia clean, né? Sabe que é uma curiosidade engraçada, gente? Eu sou uma criança nascida no início dos anos 90, né? Mesmo dizendo pra todo mundo que eu faço 15 anos todos os anos, né? Não preciso ficar entregando a idade. Eu nasci no final dos anos, no início dos anos 90. E eu lembro que na minha infância, lá pro final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha muito aquele bolo surpresa. Vocês lembram disso? Quem é da minha idade, mais ou menos, ou mais, vai lembrar dos bolos surpresa. Eram os bolos fakes, né? Hoje em dia a gente chama de bolo fake, mas eles eram feitos de papelão. E quando abria aquele bolo de papelão, tava cheio de pedaço de bolo enrolado no papel alumínio dentro. Gente, eu tinha pavor daquilo. Minha tristeza era ir numa festa e encontrar o bolo surpresa. E hoje em dia o que eu mais gosto de fazer é o bolo já assim na marmita. Vejam só, né? Que ironia. Antigamente eu gostava de ver o bolo na mesa sendo cortado e hoje em dia eu prefiro dessa forma. O bolo já na fatia é tão mais prático, é bem mais fácil para transportar, é uma bênção. Infelizmente, ultimamente eu não tenho feito tanto bolo confeitado. Vocês podem ver aqui que eu tanto. Nem lembro qual foi o último bolo confeitado que eu fiz aqui no canal. Isso é meio chato, porque acaba que eu vou pegando medo de fazer bolo confeitado. É medo da entrega, é medo de esbarrar, de não dar certo. Enfim, então o bolo assim na marmita é o mais prático que tem. E eu vendo ele mais barato que o bolo de mesa, tá bom? O bolo de corte é mais barato que o bolo de mesa, até porque não tem topo, não tem aquela decoração mais rebuscada, não tem nada disso. E é muito, muito prático e muito, muito saboroso também. E é mais fácil eu cortar com exatidão esses bolos. Quando a pessoa quer bolo de corte inteiro, eu mando assim mesmo. Mas eu cortando em casa, eu consigo ter uma precisão melhor do que o cliente cortando na festa dele. E aí eu acabei minhas marmitinhas, me renderam 30. Olha aí como elas ficaram. E olha aí, gente, eu vou mostrar pra vocês. Esse potinho, esse aí é uma rebarbinha que ficou muito fina, eu não enviei pro cliente. Olha o tanto de rebarba que sobra do bolo, né? De recheio, com bolo, com chantilly. Eu como isso aí no final, mas eu não recomendo, tá bom, gente? Porque se engorda. Bom, obrigada por assistirem até aqui. Até um próximo vídeo e tchau!